Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Me deem um retorno aí, por favor. E fale se vocês estão me ouvindo bem. Olá, Ei, olá! tá me ouvindo bem? Tô, e você, tá me ouvindo bem? Tô. Só um Deixa eu minuto trocar aí. esse filtro aqui, que não tem nada a ver. Que? O filtro. Que eu coloquei um filtro ruim? Não, eu. Ah, tá. Eu vou Eu colocar o coloquei fone aqui. aqui que eu acho que fica melhor. Tô achando também. O Vê. fone Ficou melhor com o fone? ficou. Tá. Então vamos Tá começar, de né? boa aí? Tá de boa. Não sei se pra você tá de boa aqui Obrigada a todo também. mundo que está aqui na live com a gente. Boa noite, maravilhosa Nayara. Boa noite, Maravilhosa. gente. Agora que eu tô vendo aqui os. Oi, boa Nayara não, noite. Então, bora começar, né? Pra não ficar aquela live chata. Com oi, boa noite, oi, boa noite. Ai, minha chefe, bora lá, bora, bora. Não posso nem ficar um pouquinho aqui curtindo a live. Vamos lá. Brincadeira. Então, obrigada a todo mundo que tá aqui, que viu que a gente tava na live. Obrigada ao Carlos, a Jéssica, a Nara, a Lívia, que são e todo mundo que tá aqui que eu não conheço também. Vamos lá. Então, o tema dessa live é organização versus dívidas, porque a motivação da realização dessa live surgiu a partir de uma participação minha em uma live de uma amiga nossa, que chama Sávia, e ela me convidou para falar sobre planejamento e organização, e surgiu um comentário a respeito dessa questão de organização financeira. A pessoa falando que não teria como ter momentos de descanso ou não se dava o prazer, vamos dizer assim, não se dava o direito de descansar enquanto ela não conseguisse pagar as dívidas, porque isso era um peso na rotina dela. Então ela meio que não colocava descanso na rotina porque precisava pagar as dívidas, então ficava nesse looping de só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E conversando com a Nath, eu compartilhei a ideia que eu tive de tratar sobre isso, porque a organização pessoal e a organização financeira estão super relacionadas, né? Principalmente nessa questão de preciso pagar as dívidas, o que eu vou fazer, eu não posso cuidar de outras coisas, não posso me dar o direito de dar uma respirada, de descansar, porque eu preciso cuidar disso e trabalhar até conseguir pagar as minhas dívidas. E aí a gente trouxe esse tema para a live e vamos falar sobre isso hoje. E aí, Nath, o que que você acha sobre essa questão? Tem a ver, não tem a ver? Faz sentido, não faz sentido? Não, total Essa. sentido, porque a gente acha que, né, tenho dívida, como que eu vou fazer? Entra naquele desespero e acaba que não se organiza primeiro, né? Fica naquela, ai meu Deus, se a dívida for muito grande, principalmente, eu acho que as pessoas costumam ter maior dificuldade ainda para conseguir pensar qual o primeiro passo, né? O que que ela vai fazer. E aí a questão da organização, tanto pessoal quanto financeira, totalmente casa, né? Porque realmente a gente tendo uma organização pessoal, né, tendo toda aquela rotina, tendo processos bem definidos e tudo mais, eu acho que a gente consegue também se centrar um pouco mais para conseguir colocar a cabeça em ordem em tudo que se diz da nossa vida e na organização financeira também. Eu acho que é muito isso, né? Finanças é um assunto que, né, dinheiro permeia, norteia tudo na nossa vida, né? Todas as áreas.
Então, enquanto a gente acaba não se organizando também financeiramente, rola essa questão toda do psicológico, da pessoa ficar muito agitada, achar que não vai dar conta de nada e ficar meio que no emaranhado ali, sem saber o que que faz primeiro, né? Tá me ouvindo aí? Tô sim. Tava vendo aqui os comentários. Boa noite, pessoal. É, é isso. Eu acho que a parte financeira e principalmente essa questão de ter dívidas nos deixa um pouco preocupados e às vezes preocupados demais em como fazer isso e a gente não consegue pensar em outras coisas. Mas Sim. como me veio esse insight lá no momento dessa pergunta, lá na live, mas talvez a organização financeira seja um caminho. E pensar em organização de um modo geral. Porque só pensar que tem que trabalhar para pagar as dívidas, sem pensar em como que você vai administrar também as outras áreas para conseguir viver, né? Conseguir administrar a máquina, porque nós somos uma máquina no caso dessa pessoa, estava trabalhando em prol desse objetivo e se essa máquina não tivesse uma manutenção, né? Porque o tema em discussão era descanso. Se não tiver essa manutenção do descanso também, não tem não vai ter ninguém para batalhar por esse dinheiro, para pagar essas dívidas, porque a pessoa vai estar lá acabada. Com certeza. Então, Eu acho que entra até aquela questão da roda da vida e tudo mais, que você costuma trazer também, tanto na sua consultoria quanto nos seus conteúdos. Eu acho que também é muito importante, né, para a gente fazer essa análise de todas as áreas da nossa vida. E a questão da organização financeira entra como um pilar principal ali, né, de tudo que você vai fazer com as suas finanças partem da organização de seu planejamento. Você não consegue fazer nada se você não tiver uma estrutura muito bem definida, inclusive investir também, né? Entra aí as questões das outras áreas, de você acumular para suas outras áreas, suas outras metas também, além de pagar a dívida. Que eu acho que acontece muito aquela questão de você entrar no desespero e querer pagar tudo de uma vez só e entrar nesse pânico, né? Meu Deus, como que eu vou conseguir pagar essa quantidade toda? Só que, na verdade, se você demorou tanto para chegar em certo patamar de endividamento, você tem que ter paciência consigo mesmo, né? E ir ali vendo como que você vai fazer e pagando uma por vez, se for, de repente, né, da sua estratégia. Cada caso é um caso, cada pessoa vai ter uma estratégia definida para o seu plano de pagamento de dívidas, mas eu acho que é crucial pensar dessa forma também. Se você demorou para chegar naquele patamar de endividamento, você precisa também ter paciência, se consolar, que você não vai também pagar aquilo ali tão rápido. Mas, né, pensar num plano mesmo para você ir conseguindo abater aqueles valores. E não entrar nessa de surtar, como a gente sempre fala, né, com tudo que a gente aborda sobre tanto a organização financeira como pessoal, que bate aquela ansiedade, eu acho que principalmente, né, nossa geração aí, todo mundo muito ansioso, mas tem que ter esse cuidado, porque senão a gente acaba desistindo no meio do caminho, porque é difícil, assim, é simples tudo, parece tudo muito simples, mas não é fácil, a gente sabe que no meio do caminho rola aqueles deslizes, aquela questão psicológica também da gente, ai meu Deus, hoje eu mereço. Eu já falei muito isso. Ai, trabalhei tanto, eu trabalho para quê, meu Deus? Eu trabalho para isso, então eu vou comprar. E aí vai se dando essas desculpas também para não chegar no seu objetivo final. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, né? É importante pensar em todas essas questões aí, não só do pagamento das tuas dívidas, mas também nas suas outras áreas e não deixar, só porque você tem muita coisa para pagar, não deixar as outras áreas de lado. isso aí, gostei da abordagem. E foi o que eu pensei muito, assim, tipo, talvez essa não é
não é a forma, não é a melhor forma de pensar. E é isso que você trouxe, de pensar talvez em todas as áreas da vida, porque a gente não pode só focar e viver para pagar as dívidas. Sejam essas dívidas muito fatalísticas, né? Tipo, estão muito ali e é uma preocupação muito presente, ou outra, uma parcela, algo assim que a gente sempre se preocupa, não tem como não se preocupar, Sim, mas a gente não pensar em todas as nossas, em todas as coisas que merecem o nosso foco, de certo modo, e principalmente o nosso bem-estar, vai acabar que a gente não consegue fazer nada, assim. Por mais com certeza. estejamos nos empreendendo para pagar as dívidas, outras coisas vão ficar pelo caminho. E quando você quitar aquilo ali, qual vai ser o sentido de ter terminado, assim, sabe? Com Depois disso, o que certeza. vai acontecer? O que você fez ao longo desse processo? Então, Com é bem isso, certeza. nas outras áreas também. E aí, o Nedi Amaral mandou uma mensagem aqui. Ah, é Tem um minha tia. empréstimo. A Nedi. Eu não tô Tem um empréstimo. enxergando aqui os comentários, para mim não Deixa eu te aparece. falar, então, qual foi. Tem um empréstimo, mas gostaria de juntar. Guardar um dinheirinho para. Será que consigo? Ou só depois que quitar o empréstimo? Então, eu entendi assim. Tem um empréstimo para quitar e queria guardar um dinheiro também. Então, o que que eu tenho que fazer primeiro? Guardar o dinheiro e pagar o empréstimo ou só depois de pagar o empréstimo? Depende, aí depende de como que tá a organização, o planejamento dela, né? Porque é muito difícil a gente falar assim de uma forma geral e principalmente acho que quem fala de finanças tem que ter essa questão de ter empatia com as pessoas, porque nem todo mundo parte do mesmo ponto, nem todo mundo tem um salário tão bom, tem uma renda tão boa. Então, acho que tem que analisar todas essas coisas, ver quanto das suas despesas que já está comprometida ali, né, da sua renda, suas despesas fixas principalmente. Mas é tudo questão de avaliação. Se não tiver tão comprometida a sua renda, com empréstimo principalmente, dá, né? Tudo é questão de planejamento mesmo. É bom também sempre analisar qual é a taxa do empréstimo e qual vai ser a taxa Sim, de onde vai guardar o dinheiro, né? A sim. gente não Não, pode com certeza o do empréstimo é bem maior, isso aí é sem dúvida, porque não existe nenhum investimento assim que você vai conseguir bater as taxas dos empréstimos, meu sonho, né? Mas pode ser uma alternativa de ir poupando para também você conseguir ter um gás maior para dar continuidade assim nas coisas, né? Não ficar. É aquela questão do curtir a jornada também. Mas aí é aquilo, não adianta, não tem como falar uma coisa fixa aqui, tudo é questão de analisar cada o pessoa, contexto que da pessoa. somos seres individuais, né? Cada um tem sua realidade ali diferente. Então, já que ela puxou essa questão, é, pensando assim, como começar a se organizar para pagar essas dívidas? Como você acha que a gente pode fazer isso? Então, como eu falei, é questão de organização. Inicialmente, não tem para onde correr, tudo vai começar da tua organização. E é a partir da organização, fazer todo aquele processo de orçamento financeiro, que aqui no meu perfil tem post já com dicas de aplicativos, que é para quem gosta de aplicativo, caderno, para quem gosta de caderno, mas aí eu tenho também um modelo de planner financeiro que a pessoa pode baixar, pode imprimir também para colocar lá. E também tenho dicas de planilha, que é pelo Google Planilha, que eu já deixei também linkado lá na nossa newsletter. Então, quem tiver interesse, quiser olhar também lá no meu feed, tem todas essas dicas lá. Mas aí começar por essa organização, listar lá todas as suas despesas, tanto fixas como variáveis, listar todas as suas dívidas também para você conseguir ter essa nitidez de como que está a sua vida financeira com as taxas de juros, com prazos, tudo direitinho, para conseguir ter essa visualização, porque senão a gente fica tudo muito assim por alto, né?
não tem certeza, não está muito palpável. Você acha que gasta uma coisa, mas na verdade gasta outra, acha que tem uma quantidade de dívida e na verdade tem outra. E o ideal é a gente começar a ir cortando mal pela raiz, como diz. Porque assim, normalmente a dívida que tem a maior taxa de juros é a que a gente dá mais foco. Mas aí eu sempre falo, a questão da análise, a questão de ver que cada caso é um caso, e a pessoa, às vezes, perceber que para ela vai ser melhor ela pagar as despesas menores primeiro, que ela vai se sentir mais motivada para depois dar continuidade ao pagamento das dívidas com maiores juros, pode ser também uma alternativa. Eu não descarto totalmente isso, porque eu já usei essa estratégia com cliente minha e super funcionou. Então, fica aí como norte, né, para você analisar, cada um analisar a sua questão, mas é o que eu normalmente uso aí como estratégia, para montar uma estratégia, né? E essa questão da organização financeira, na verdade, ela faz parte da organização como um todo, né? Uhum. Esse pensamento das finanças sempre influencia nas outras áreas, porque por onde a gente vai conseguir atingir as nossas metas. Porque a maior parte das nossas metas envolve dinheiro. Ai, quero Sim, viajar, então tenho que pensar em como eu vou economizar, ou ou onde eu vou investir esse dinheiro para eu poder comprar as passagens, comprar outras coisas para sim, conseguir bater a meta. Outras de comprar um bem ou fazer, enfim, fazer uma transição uhum, de carreira. E você precisa fazer uma economia de grana para conseguir ter uma segurança, fazer uma reserva de emergência, para conseguir fazer ter aquela parte de transição, né? Enquanto você sai de um, procura outro, caso não sim. tenha. E aí, assim, você acha que a gente consegue ter ter esse planejamento ou ter essa organização, tendo dívidas e ainda assim conseguir fazer com que a nossa rotina seja um pouco mais leve, sem tantas não sem preocupações, mas sem essa cobrança que a pessoa lá, demonstrou de não posso fazer outras coisas enquanto eu não pagar minha dívida. Uhum. Não, Você acha que é viável, é algo que a gente consegue fazer? Ou é sem realmente essa dúvida. via? A gente não tem outra possibilidade. Vamos por Não, aqui, sem porque dúvida a pessoa precisa, inclusive, pensar em outras coisas. E, assim, eu acho que a partir do momento que você consegue ter essa nitidez e criar um plano, uma estratégia para você, e ter esse controle mesmo, tanto da sua organização pessoal como da financeira, tudo vai fluir melhor, porque, né, você conseguindo saber para onde que você está indo, o que que você está fazendo com o seu dinheiro, está conseguindo pagar realmente ter todo esse controle muda totalmente, né? Porque a pessoa não adianta nada você ter dívida, ter lá tudo acontecendo, aqui crescendo, né? Tem até um meme daquele, é um cara grandão aqui atrás, né? E você pequenininha assim, que fingir que não tá acontecendo nada, não adianta. Então, com certeza ter esse controle, já começar a pagar e tudo fluir, né? E fluindo aos poucos com esse planejamento, você consegue fazer outras coisas, pensar em outras coisas. Inclusive, recomendo para quem puder, porque é importante a gente dizer que tem gente que realmente tem um orçamento muito apertado e não consegue, né? Tem que ter essa questão aí de empatia, que nem todo mundo parte do mesmo lugar. Mas se você puder, com certeza é o ideal, assim, é o cenário ideal. Você conseguir tirar um pouco para viver o teu lazer, fazer coisas que você gosta, fora a questão de pagamento de dívidas. eu acho que é muito por esse caminho, assim, saber o que você precisa pagar, o que faz parte do seu orçamento mensal atual
O que você Uhum. pretende fazer com o que você ganha atualmente, ou os planos para ganhar um pouco mais, fazer uma renda extra e tal. Sim, Mas pensar é isso que você falou, pensar que é possível, mesmo que a gente consiga tirar só 1 hora por dia, ou um turno, ou que não seja o turno todo de um final de semana, para conseguir fazer essa manutenção do ser, né? Fazer essa manutenção do, ser, do corpo, da sua mente, de alguma forma. A gente sabe que diversas pessoas não pensam, não acham que merecem ou que podem fazer isso por uma série de questões. Mas é importante, e a gente sempre fala isso, é importante, porque se a gente não fizer, no mínimo que seja 1 hora de descanso, e esse descanso que seja da forma que você precisa, assim, que fazendo algo que faça sentido, nem que seja 1 hora que eu vou ficar com a minha família aqui, não precisa ser 1 hora fazendo nada. Pode ser 1 hora ficar com a família, 1 hora fazendo a comida, 1 hora fazendo alguma coisa que você se sinta bem, já é algo que pode te reenergizar de alguma forma. É a mesma coisa, tirar um tempinho no final de semana para fazer algo que te faça bem. Da mesma forma, pode ser 1 hora com a família, 1 hora fazendo um almoço que vai te fazer bem, um almoço que vai fazer para a semana. Eu acho que já faz toda a diferença do que só ficar ali trabalhando, só ficar ali fazendo coisas que não necessariamente vão retornar para a gente. principalmente quem empreende, né? Eu acho que tem essa maior dificuldade aí de conseguir ter um tempo para parar, porque a gente sempre tem o que fazer, na verdade. Então, se a gente ficar nessa de, nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, você não para de trabalhar nunca. Principalmente quem tem dívidas, quem ainda não conseguiu ter totalmente esse controle das finanças e fica naquela cobrança, né? Sempre se cobrando, nossa, eu não posso descansar, como que eu vou descansar se eu tenho que trabalhar para ganhar mais dinheiro para conseguir pagar essa dívida que eu tenho aqui, né? Que tá me abafando aqui. Então, é importante essa questão mesmo para você conseguir manter uma saúde mental mesmo, para dar continuidade na jornada. A nossa vida não é só uma coisa, nós temos várias áreas na nossa vida. E eu também costumo dizer que finanças não é só sobre números, é comportamento também. A gente precisa analisar o que causou aquele endividamento também. Por que você, sabendo que não poderia comprar talvez tal coisa, você comprou, sabe? Porque eu vejo muito esse caso, vejo pessoas que sabem que não pode passar talvez um cartão e passa. É, pessoa que não quer olhar a fatura, não quer abrir o aplicativo, fica ali. Então, eu acho que todas essas questões têm que ser analisadas. A gente sempre comenta até no nosso podcast também, nas nossas conversas offline, a questão do autoconhecimento, de prestar atenção em nós mesmos. Então, tudo isso, né, está englobado e é a questão, né, aproveitar o processo, aproveitar a jornada e seguir. Ninguém vai morrer, claro, né? Olha ali também outra dica que fica é você analisar contratos também, que quando você deu algum problema aí, amiga, é porque tem Não, uma, ah tá, tem uma pessoa me ligando aqui. Tá, tudo bem. tá. Aproveitar a jornada e também analisar contrato, porque eu não comentei ali, mas tem, dependendo do seu endividamento e do que seja, analisar contrato, você pode achar furos ali e pode ser também uma alternativa. E também sempre dar uma olhada lá nos sites para ver se tem negociação, né? No Serasa sempre tem lá, você digita seu CPF, também tem um vídeo no meu feed já falando sobre isso. Ver se tem negociação, sempre tentar negociar, porque é bom tanto para você quanto para o seu credor. Se você for tentar negociar, olha, depois de fazer toda essa organização e tudo mais, ver quanto que você pode ali disponibilizar para o pagamento dessa tua dívida e conversar é importante, né? Então, acho que fica aí tudo isso de dicas, né? Espero ter ajudado. Acho que a gente
indo para o final. Não sei se a Nai quer falar alguma coisa. Se Deixa, alguém tiver dívida, tiver dúvida também. só comentar aqui o que o pessoal, algumas coisas que o pessoal colocou Tá. aqui. Uhum. Mas sobre isso que você estava falando, acho que muita gente também não tem esse costume de pensar que pode negociar a dívida, né? Então, Uhum. por experiência própria, tentem sempre fazer uma ligação para o seu credor, seja Sim. ele qual for, para tentar negociar, perguntando, a gente poderia tentar chegar no mínimo viável para que a gente consiga, para que eu consiga pagar isso mais rápido, porque eu já consegui. E Jéssica colocou aqui, estou assim, me cobrando sempre e enlouquecendo. E, enfim, e a outra pessoa comentou, Soraya, comentou as pessoas Ah, não conseguem enxergar o lazer na sua planilha de organização. mas Então, tem que sobre colocar, porque é importante, senão a gente surta, minha filha, porque a vida não é só pagar boletos, pelo amor de Deus, e ninguém aguenta ficar só pagando boletos, só vivendo nessa função, nessa pressão toda, né? é importante. O que eu ia dizer antes dos comentários delas era que as 24 horas são as mesmas para todo mundo. E, então, a gente pode ter uma coisa mais fixa e outros serviços que seriam um extra. Mas você pode fazer o seu extra em algum momento do seu horário, que não é dedicado ao trabalho principal, mas não precisa dedicar todo, principalmente porque se você não tiver energia, você não vai conseguir fazer nada, nem o oficial, nem o extra. Com Então, assim, certeza. é importante a gente começar a pensar nisso. Principal, eu posso falar porque eu tenho uma série de coisas para fazer. Sim, Então, assim, se eu não conseguir administrar, se eu não conseguir pensar no meu tempo de uma forma que seja humana, viável e que pense nisso, não, eu tenho que descansar em algum momento, porque senão não vou dar conta de fazer todas essas coisas. E é isso que eu vejo em muitas pessoas. Querer fazer, principalmente para quem quer sair de um trabalho, quem quer fazer uma transição de carreira, quem quer se emancipar, quem quer fazer acontecer um empreendimento, ser empreendedora, a gente cai muito nessa lógica de trabalhar, 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 trabalhar. Mas a gente precisa pensar que da mesma forma que o meu celular precisa descansar para resfriar, porque senão ele vai parar aqui a live, né? Da mesma forma que ele precisa recarregar, porque senão eu não vou conseguir usar ele. O nosso corpo é da mesma forma. A gente precisa começar a pensar assim. Se eu não descansar, se eu não parar, nem que seja só para olhar para a televisão e não pensar em nada, nem que seja meia hora, esse momento vai ser importante depois para você retomar, recarregar, sim, nem que seja um banho mais demorado assim. É importante para a nossa funcionalidade, para funcionar a máquina que é o nosso corpo, que é uma das coisas principais assim, para a gente conseguir atingir essas metas. Senão, com não vai dar certo, certeza, pessoal. com certeza. E, a- e aí, como você falou, a gente pode caminhar para o final. Nedia Amaral disse que as nossas dicas foram maravilhosas. Muito Que a gente dá obrigada. uma... Tenho madrinhas que apoiam você. Então, pessoal, como a gente até já divulgou hoje, essa live seria bem curtinha, assim, só para a gente dar uma ideia de como fazer isso mesmo, como começar a se organizar, apesar das dívidas. A Nath está aí, se você, para quem tiver aqui, tiver interesse de aprofundar um pouco mais nisso, além do conteúdo que ela posta no feed, tem também a possibilidade da consultoria ou da mentoria. A Noia aqui também, da mesma forma, Sim. além do conteúdo do feed, tem a consultoria e a mentoria. E a gente no dia 23 vai fazer mais uma live dessa vez sobre
como começar a se organizar para empreender. E muita gente que segue a gente sabe que está nessa jornada empreendedora, ou começando, ou já começou e ainda está ali com algumas questões relacionadas à organização de um modo geral. E aí Sim, a gente fala de organização enquanto pessoa dona de um negócio e também como organizar esse negócio, como organizar os processos, como gerir os processos, como pensar os projetos, como fazer um plano de ação. E a Nath vem com essa parte mais como organizar a parte financeira da pessoa e sim, separar essa organização financeira pessoal da organização da pessoa jurídica. E aí no dia com 23 a gente certeza. vai voltar para falar sobre isso. E acho que era isso. Você tem mais alguma mensagem para deixar, Nath? Não, só agradecer mesmo, deixar aí, não deixem de acompanhar a gente, né? Nos sigam nas redes sociais. Quem me segue, não segue a Nai, e vice-versa. E a questão também da próxima live, né? A gente vai colocar um cardzinho também, ativa lá o lembrete para olhar. E essa live aqui, depois, quem perdeu alguma parte, pode assistir no IGTV, que vai ficar lá gravado também no Instagram da Nai. E eu pretendo deixar no meu também, se a gente conseguir, porque, né, vários problemas técnicos, tecnologia, às vezes burla a gente. E é isso, muito obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, pessoal. Nai. E aí, se vocês tiverem também, além disso, tudo que a gente já falou aqui, se ativem a notificação quando a gente divulgar a próxima live. E se vocês tiverem alguma sugestão, quem consome meu conteúdo, o conteúdo da Nath, quem tiver alguma sugestão de temas para próximas lives, deixem nos comentários desse vídeo que vai ficar gravado, que a gente volta aqui para falar sobre isso também. Com E obrigada a todo certeza. mundo que esteve presente, aos amigos que prestigiaram. Sempre E fortalecendo. até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.